Estamos de volta então aqui para fazer alguns comentários sobre o BBB, lembrando que a gente não comenta a narrativa, a gente comenta o que aprendemos a partir da narrativa e dos personagens. Sempre com muito respeito por todos eles ali, reconhecendo que todos eles têm uma história, muitas inclusive, a que eu vou comentar hoje, ela tem uma história de BBB, uma história de trauma, uma história de vida, fora da casa, enfim, tudo isso sendo muito considerado aqui, mas para a gente ter essas belas ilustrações, né? Olhar para o BBB a partir dessa ótica é muito interessante, você ganha nesse em especial, ilustrações fortíssimas. Já aconteceram aí 3 expulsões, né, por causa de agressão, e isso com certeza está nos convidando a entender um tema fundamental que é regulação emocional e trauma. Vamos falar disso? Ó, se você não assiste BBB, não se preocupe não, porque o básico eu vou trazer aqui. Vamos falar do que aconteceu essa semana, a expulsão de uma participante, Sol, e por que me chama a atenção, eu acho que é interessante a gente comentar sobre ela. Eu já tinha observado em outros momentos de conflito o quanto a emoção dela, o estado emocional dela de irritação, de raiva, vai subindo, 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 escalando a um ponto que você percebe que ela está chegando num limite máximo ali de tom de voz, de grito. Então você vê claramente como ela se descontrola. E ela mesma fala disso depois. Eu não consigo me controlar. É muito mais forte do que eu. Eu perco a cabeça naquelas horas. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a gente perde a cabeça, quando a gente não consegue controlar, o que está acontecendo de fato? Trazer substância aqui para a nossa conversa, vamos entender primeiro o que significa regulação emocional. A regulação emocional é basicamente a capacidade de a gente se regular através de uma espécie de onda mesmo. Né? Essa onda ela se traduz assim: eu preciso sentir raiva dentro do BBB porque alguém fez uma coisa que eu não gostei, tudo bem até aí. Aí eu preciso sustentar essa raiva durante um tempo. Aqui eu preciso manter algum tipo de capacidade para modular essa raiva, o tom da minha voz, modular, por exemplo, eu não ir lá e dar um murro na pessoa, controlar impulso. Então tem um monte de coisa que precisa estar ligada nessa parte do cérebro para que esse controle, entre aspas, aqui possa acontecer, que você possa expressar sua emoção de uma maneira que você não vai se machucar ou machucar outra pessoa. Então aqui você sustenta a emoção, sustenta a energia, porque eu tô falando de raiva, mas a gente pode estar pensando que é a energia que você precisa para desenvolver uma tarefa, terminar o que você precisa fazer. Mas de qualquer forma, é a energia que sobe. E depois que essa energia sobe, a gente precisa também ter a habilidade de descer a curva. Então os outros dizem, você sobe, aí você sobe e você desce. E você vai criando um ritmo que a gente chama de ritmo regulatório. O ritmo natural da vida mesmo, de inspirar e expirar, dia e noite, subir e descer, vigília e repouso. Tudo isso faz parte do natural da vida. É esse natural que nos traz saúde e bem-estar. Porém, quando a pessoa vivencia um trauma, e esse trauma causou uma traumatização, ou seja, uma dificuldade do sistema nervoso de encontrar essa capacidade de se autorregular, essa pessoa ela sobe a curva e ela não consegue descer. E o pior de tudo, ela sobe a curva a um ponto em que o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que é responsável pela capacidade, por exemplo, de controlar o tom de voz, de não ter um impulso de dar um murro em alguém, essa parte ela entra offline, ela é desligada. Então, a pessoa é tomada por um cérebro reptiliano sem o apoio do córtex pré-frontal. Então, a desregulação, além de levá-la para um lugar estratosférico de ativação, ele desliga todas as centrais de comando. Então, realmente, a pessoa fica presa, ela não consegue controlar. Então, o trauma faz isso com a nossa vida, né? Ele tira de nós a possibilidade de escolhermos a forma como nós vamos lidar com as situações. É muito claro, se você assiste, se você viu alguns vídeos, você vai ver a própria Sol comentando o comportamento dela na noite anterior, dizendo e se sentindo muito mal mesmo e culpada por não ter sido capaz de se controlar nessas situações. Se você se identifica com isso, se você perde a cabeça às vezes, ajuda muito você a compreender esse mecanismo. Quando a gente diz eu não consegui me controlar, é verdade, não teria como controlar. A gente foi para uma seara do nosso cérebro onde o controle não existe. A gente age por instinto, por reatividade. É como tirar um filho debaixo de um carro. A mãe nem sabe como ela fez isso, mas ela teve força, ela teve adrenalina. Então a química e o status do cérebro realmente impede esse controle. Isso tem vários desfechos. E um deles é a gente compreender que quando estamos nesse estado de hiperativação, realmente não há nenhuma possibilidade de controle. A gente está entregue a um cérebro que é absolutamente reativo e instintivo. Igual aquele caso de uma mãe que tira um filho da boca do jacaré e depois olha e diz como é que eu consegui fazer isso. Porque ela estava agindo sem pensar. Ela estava agindo por instinto natural e muito bem-vindo em casos como esse. Sinal, né, que ajuda a gente a salvar-se ou salvar alguém. Então, quando uma pessoa está nesse nível de desregulação, não é possível controlar. Então, a gente, conhecendo isso, a gente pode, por exemplo, desenvolver mais compaixão sobre os momentos em que nós mesmos fomos assim ou outras pessoas foram assim com a gente. No entanto, isso não nos dá o direito, é claro, de sermos agressivos com o outro com a desculpa de que agora está comprovado que eu não teria como controlar. A gente tem que cuidar de uma coisa chamada janela de tolerância. Então, a janela de tolerância dessa personagem, ela é bem estreita. Qualquer impulso, né, qualquer estímulo que haja no sistema nervoso dela, ela sai dessa janela de tolerância e fora da janela de tolerância o córtex desliga.
Então, o que a gente precisa, o nosso trabalho pessoal, é no dia a dia a gente aprender a ficar mais presente para as nossas emoções, buscar terapia, buscar apoio de pessoas que tragam um pouco de elucidação, buscar relacionamentos que ajudem você a ir aprendendo a lidar com isso, porque é na relação que a gente aprende a baixar, né, esse excesso de estímulo. Então, ter pessoas que ao seu lado ajudem você a diminuir ao invés de você excitar demais. Vocês estão vendo que falar de sistema nervoso dá muito pano para manga, né? Que é um sistema realmente incrível que nos permite nos defender do mundo e nos relacionar também de uma forma saudável com as pessoas e com a natureza e com tudo mais. E se a gente começa a entender melhor sobre o funcionamento do sistema nervoso, isso tem muitas consequências. A gente olha para o outro com mais compaixão, porque a gente imagina uma história por trás, a gente entende o que está acontecendo ali, mas principalmente a gente pode começar a olhar para nós mesmos e começar a conhecer melhor os nossos gatilhos, aquilo que faz com que a nossa janela de tolerância fique muito estreita, e por isso a gente perde a noção do que está fazendo muito rápido, o que fazer antes, o que fazer depois, o que fazer durante. Isso tudo é aprendizado, isso tudo é acontecimento interno, e isso tudo nos leva, muitas vezes, a continuar na disputa aí pelos 5 milhões.